Hora de Saúde. Oferecimento Macedo Hospitalar. Tradição em tecnologia, presentes nos melhores hospitais da Amazônia. Shopping da Saúde, o shopping do bem-estar. Sion, Centro Integrado de Oncologia. Uma vida em nossas mãos. Neurogênesis. Com base no alicerce do ensino, pesquisa, assistência, tem a solução neurológica para você. Caros amigos, mais uma vez no nosso programa Hora de Saúde, o programa dominical de saúde que trata do que se faz de melhor no mundo, no Brasil, especificamente aqui em Belém. E hoje o nosso convidado é o Dr. Ederlon Rezende. O Ederlon formou aqui em Belém, na Universidade Federal do Pará, em 87. Fez residência no Servidor e na Escola Paulista de Medicina. E o que é mais importante, o Ederlon foi presidente da AMIB, a Associação de Medicina Intensiva do Brasil, de terapia intensiva. E hoje é o diretor da terapia intensiva do Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo. E faz parte do Conselho Consultivo da AMIB. Eu convidei o Ederlon porque nós estamos em um verdadeiro caos dentro das UTIs no país, por causa do coronavírus, por causa da Covid-19. Então, o Ederlon vai contar para a gente, agora de manhã, o que está se fazendo e o que se faz nas terapias intensivas do país. Caro amigo Ederlon, primeiro, eu estou muito feliz de ser teu amigo e de você estar aqui no programa, tá? Então, eu queria te perguntar assim, qual o impacto da pandemia nesse um ano, para você, que é uma pessoa que convive todo dia, que faz parte de uma terapia intensiva das maiores em termos de país, da América do Sul, tá? E que faz parte da cúpula dos nossos médicos que tratam de terapia intensiva em termos de pandemia, Ederlon. Eduardo, é um prazer estar aqui com você para que a gente possa falar um pouco sobre esse que é o assunto do momento, né? Nós estamos vivendo aí um ano de pandemia, as UTIs estão no epicentro dessa pandemia, portanto, nunca se falou tanto de UTIs, hoje qualquer pessoa agora sabe o que é uma UTI, quem é o intensivista, o que se faz, todo mundo agora fica perguntando qual é a taxa de ocupação da UTI, então o interesse pelo assunto, de fato, é muito grande. No dia 15 de março, na nossa UTI, chegou o nosso primeiro paciente. Desde então, são cerca de 5.000 pacientes atendidos no hospital e 1.000 desses já estiveram na UTI. Eu tenho trabalhado todos os dias desde então e isso tem sido a regra na maioria das UTIs do país inteiro, com todos os profissionais extremamente envolvidos no manejo desses pacientes, que são pacientes muito graves. E, claro, eu diria para você que em 30 anos de especialidade, eu jamais imaginei passar por um momento como esse, porque não é só falar que você está com as UTIs lotadas com um paciente com Covid, tem um impacto social, sofrimento das famílias, é uma doença que traz para a UTI vários membros da família simultaneamente. Isso tudo gera uma sobrecarga de trabalho, um estresse físico, mas principalmente um estresse emocional. Eu diria para você que tem sido um ano muito difícil, Eduardo, um ano muito difícil. Eu sei. E me fala uma coisa, Ederlon. Aqui em Belém, ainda tem um grupo de médicos que ainda usa aquelas associações todas de vitamina, ivermectina, a cloroquina, hidroxicloroquina, azitromicina, e a literatura diz que não tem ação, a ciência médica diz que não tem ação. Mesmo assim, um dia desses, uma médica do interior ligou para mim e perguntou se ela desse vitamina D para toda a população, se ela evitaria que a pandemia chegasse na cidadezinha dela. Então, o que você, que convive todo dia com a literatura da área, você que foi presidente da AMIB,
Por falar nisso, pessoal, né, eu estou sem máscara porque eu estou no meu consultório em Belém do Pará e o Ederlon está no Hospital do Servidor Público Estadual lá em São Paulo, dentro do hospital, por isso ele está de máscara. Então, Ederlon, o que você me fala desse princípio de tratamento que até agora ainda tem o pessoal que usa? Tem ação, não tem ação? O que é que nós falamos a esse respeito? Sabe, Eduardo, é fácil de entender a ansiedade de todos na busca de uma cura milagrosa, na busca de uma bala mágica que possa nos proteger desse vírus, que possa nos proteger dessa doença. Mas, infelizmente, até aqui, nós não encontramos nenhuma medicação que tenha se demonstrado ser efetiva e segura para o tratamento da Covid. São muitas as especulações, desde então, muitos estudos foram publicados, estudos com qualidade ruins, estudos de boa qualidade. O Brasil tem um papel de destaque em termos de produção científica nesse sentido. Nós produzimos muita coisa importante para esclarecimento desse assunto. E hoje, nesse momento, nós temos uma situação muito mais clara sobre isso. É possível hoje afirmar que não existe nenhuma droga que tenha benefício comprovado no manejo desses pacientes, seja na fase inicial, nos casos de moderada gravidade ou nos casos severos. Agora, aí uma questão muito importante de destacar para todos. De cada 100 pacientes que são infectados pelo vírus, 85 aproximadamente vão ter nenhum sintoma, muito pouco sintoma. Essas pessoas vão precisar, basicamente, ficar em repouso e, eventualmente, usar um ou outro sintomático. 15 pacientes, ou seja, 15%, vão ter uma doença um pouco mais grave, vão desenvolver pneumonia e vão precisar ir para o hospital. Alguns desses vão precisar de suplementação de oxigênio e aproximadamente 5 a 10 desses pacientes vão ter a forma mais grave da doença e vão precisar ir para uma UTI. E esses são os pacientes que nos preocupam mais. Entenda que daqueles 85 que praticamente não têm sintoma e vão ficar bem de qualquer jeito, se ele tomar ivermectina, se ele tomar hidroxicloroquina, não vai fazer diferença alguma. Uhum. Você sabe que a grande preocupação é com esses 5 a 10 que evoluem com a forma mais grave. Que aqueles medicamentos, além de não ajudarem, agora, nesse momento, eles passam a ter uma grande chance de colocar esse paciente em risco. Vamos falar da ivermectina, por exemplo. A ivermectina é uma droga que aparentemente é segura, é utilizada há muitos anos para tratar vermífugos, ela é eficiente nesse sentido, mas o efeito antiviral dela de impedir a replicação do vírus, que é imputado por alguns como a motivação para usá-la, ele é extremamente limitado. E no momento em que você tem uma inflamação generalizada, como pode acontecer nos pacientes com a forma grave da doença, a alteração da barreira hematoencefálica, ou seja, o cérebro que tem na sua circulação uma barreira para impedir que muita coisa da circulação não atinja o cérebro, isso fica comprometido nesses pacientes, e a droga, quando atinge o cérebro, ela é lesiva, ela provoca depressão do cérebro. Ou seja, elas prolongam o período de coma desses pacientes. E quando isso é associado aos sedativos que esses pacientes precisam utilizar, o potencial de dano é ainda muito maior. Sem falar no potencial de nefrotoxicidade, de hepatotoxicidade dessa droga. Nós tivemos em Salvador um surto de hepatite por droga provocado aí pelo uso indiscriminado de ivermectina. A cloroquina, eu acho que é uma outra, ou a hidroxicloroquina, que vale ressaltar um aspecto importante também nos pacientes mais graves. Essa droga, em especial quando associada à azitromicina, ela tem impacto no prolongamento do intervalo QT, que é mais ou menos como se fosse um controle da transmissão do estímulo elétrico para o coração contrair, para dar um intervalo entre a contração do átrio e dos ventrículos. O comprometimento desse período de contração do coração, a alteração disso, deixa o coração vulnerável a arritmias graves que podem ser fatais. E esse é o problema de um paciente idoso
principalmente se tem história de cardiopatia, utilizar essa droga e evoluir com a forma grave da doença. Recentemente, ontem, para ser mais preciso, saíram 2 estudos muito importantes em revistas muito prestigiadas. Um no JAMA, sobre a ivermectina, mostrando que a utilização dela nas formas mais leves da doença aumenta o risco de mortalidade em 27%. E o outro, publicado na Lancet, foi uma meta-análise avaliando o uso da cloroquina e hidroxicloroquina, que mostrou que quando ela é utilizada em associação com a azitromicina, também aumenta a mortalidade. Portanto, uma mensagem que tem que ficar aqui para a população: não utilize essas drogas indiscriminadamente, porque elas não trazem benefício e elas podem trazer benefício. Agora, um recado não para a população, um recado para os nossos colegas médicos. Você escolheu uma profissão que está baseada na ciência e não no credo. E, nesse momento, a ciência fala mais alto e ela deixa muito clara que você prescrever essa droga off-label, que não tem nenhuma evidência de benefício para o seu paciente, você não está praticando o que a ética médica manda você fazer, que é a tua obrigação de oferecer para o teu paciente o melhor tratamento disponível e o mais seguro. É isso. Com certeza, essa mensagem final é isso aí, é isso que nós queremos. E, pessoal, infelizmente, o nosso primeiro tempo acabou. Só um instantinho que a gente já volta. Hora de Saúde. Oferecimento Macedo Hospitalar. Tradição em tecnologia, presentes nos melhores hospitais da Amazônia. Shopping da Saúde, o shopping do bem-estar. Sion, Centro Integrado de Oncologia. Uma vida em nossas mãos. Neurogênesis. Com base no alicerce do ensino, pesquisa, assistência, tem a solução neurológica para você. A Neurogênesis atua no mercado de saúde com produtos e serviços que se moldam às diversas tendências da transformação digital. Tem como foco estratégias de atuação na Neurosaúde 4.0. O objetivo é revolucionar o atendimento médico e multiprofissional no contexto da neurociência, com entrega personalizada do diagnóstico à reabilitação neurológica. Neurogênesis, educação, pesquisa e assistência. Fones 984-510900, 3085-1600. Rua Municipalidade 985, 19º andar. Hora de Saúde. Oferecimento Macedo Hospitalar. Tradição em tecnologia, presentes nos melhores hospitais da Amazônia. Shopping da Saúde, o shopping do bem-estar. Sion, Centro Integrado de Oncologia. Uma vida em nossas mãos. Neurogênesis. Com base no alicerce do ensino, pesquisa, assistência, tem a solução neurológica para você. Falando agora do nosso momento no país da pandemia, esse caos que está no país todo. Deixa eu primeiro te fazer uma pergunta. Hoje em Belém não tem vaga de UTI. Nós estamos gravando esse programa na sexta-feira, dia 5 de março, 2h30 da tarde. Nós não temos hoje em Belém vaga nas UTIs. Os hospitais estão praticamente fechados. E preocupa demais. Essa situação está preocupando demais. Hoje não é aqui, é no país todo. E deixa eu te fazer uma pergunta. Aqui em Belém, quem pode, tem plano de saúde que paga, logo que adoece, quer ir para São Paulo. Você que é um paraense, mas que é um chefe aí em São Paulo, tem diferença no tratamento nessa fase aguda que precisa de UTI, daí de São Paulo para o resto do Brasil e para Belém, que você conhece bem, pelo fato de ser paraense e vir aqui de vez em quando? Eduardo,
nós estamos vivendo um momento dessa pandemia muito especial. Estamos vivendo um momento em que o nosso sistema de saúde inteiro está colapsando. Na dita primeira onda da doença, nós tivemos a situação de maneira pontual em diferentes momentos, em diferentes regiões. E aí era possível você se socorrer indo de um canto para outro do país. Agora, nesse momento, pela primeira vez, os sistemas estão colapsando no país inteiro. E assim como a situação da falta de vagas de UTI é um problema em Belém, ela está sendo um problema em São Paulo. Você sabia, Eduardo, que o Brasil é um dos países que mais tem leitos de UTI per capita no mundo? Estamos em terceiro lugar. Nós perdemos apenas para Estados Unidos e Alemanha. Claro, há uma má distribuição desses leitos, do ponto de vista regional, do ponto de vista social. Esse é um outro problema. Mas nos últimos meses, os investimentos no sentido de aumentar a capacidade do sistema, de aumentar o número de leitos, foi absurdo. E você imaginar a situação, você perdeu a minha imagem? Não. Continua. Você imaginar a situação do sistema de saúde em São Paulo colapsar, isso é inimaginável. É uma coisa assim que eu jamais pensei que poderia estar vivo para observar. Bom, isto posto, nesse momento, infelizmente, a doença passa a igualar todos nós. Se eu tenho dinheiro, eu não tenho mais a opção de procurar um outro centro. E aí as pessoas vão finalmente entender o que é colapso do sistema de saúde. Não interessa quem é você, não interessa que recurso você tem. Você não tem como entrar no sistema. Você precisa de um oxigênio e você não vai ter acesso a ele. E nós estamos à beira disso acontecer. Não é um comentário para gerar pânico, mas infelizmente essa é a realidade. Não deveria fazer nenhuma diferença você tratar da Covid em Belém do Pará ou em São Paulo, principalmente depois de um ano, onde os tratamentos estão bem definidos. O que faz a diferença, basicamente, o TI depende muito da organização, da falta de improviso, de uma equipe bem treinada. Então, em São Paulo, com um sistema mais robusto, com maior número de leitos, é mais difícil de você ter esse cenário das unidades sobrecarregadas do que a gente, por exemplo, vai ver com muito mais facilidade, onde o sistema é mais frágil, como no caso, infelizmente, de Belém do Pará, Manaus, onde a gente observou. Então, dentro desse cenário em que o sistema está colapsado, lotação de 100%, UTIs improvisadas, é claro que o tratamento não vai ser o ideal. E aí, nesse cenário, você poder estar em um local onde as coisas estejam funcionando normalmente, vai te dar uma condição de cuidado maior. Infelizmente, essa é a dura realidade. Eu tive, numa das conversas que eu tive aqui com os médicos de terapia intensiva, uma pequena preocupação de um deles era esse momento você não ter profissionais altamente qualificados dentro da terapia intensiva. Isso ocorre no Brasil todo, é? Puxa vida, esse é o gargalo do momento, Eduardo, porque assim, os políticos saem correndo atrás do sentido de tentar resolver o problema, abrem leitos, é o que as autoridades têm a fazer nesse momento, claro, mas conseguir equipamento, montar a estrutura é o mais fácil. O grande limite, o grande gargalo é a falta de profissionais, não adianta. Você não vai encontrar esse profissional disponível. Formar um profissional de medicina intensiva, seja médico, enfermeiro, fisioterapeuta, leva anos. Veja, muito se falou da questão do ventilador mecânico, que era um equipamento essencial, indispensável. Esse equipamento, se colocado em mãos de pessoas que não têm expertise, que não têm habilidade, isso pode matar um paciente. Então, o problema da falta de profissionais é o problema do momento. Essa é a grande dificuldade. Por isso, Eduardo, quando você está numa pandemia e o teu objetivo é salvar vidas, o que você tem que fazer é muito simples. Você
ou aumenta a capacidade do sistema, ou você amortece a curva de crescimento de casos. Eu acho até que no nosso país foi surpreendente a capacidade de aumentar o sistema. A quantidade de leitos novos de UTI que se abriu em Belém do Pará, por exemplo, surpreendente. Os leitos de SUS, incluindo hospitais de campanha, isso aumentou quase 40%, 50%. Ok, mas isso é limitado. Nós temos que investir no segundo ponto, que é o amortecimento da curva. E aí, para o amortecimento da curva, são duas ações. Vacina, que infelizmente nós estamos em passos muito lentos, ou o afastamento social, que por mais duro que seja, por mais amargo que seja este remédio, ele é o único que temos nesse momento para isso. E veja, não adianta eu fazer um lockdown, uma parada total por um final de semana. Entenda, a toda hora estão chegando mais doentes, a toda hora a fila de quem espera UTI aumenta. E quem está lá dentro vai demorar lá pelo menos 3 semanas, na melhor das hipóteses. Então, entendam o seguinte, eu só vou aliviar o sistema se eu parar pelo menos por umas 3, 4 semanas. Senão, não vai aliviar. E nós temos que pensar o seguinte, se daqui a 15 dias vai ficar pior, quem vai adoecer daqui a 15 dias não está doente ainda. E eu daria um recado para todos. Adoecer de Covid neste momento no Brasil é uma péssima ideia. Este é o pior momento para ter a doença, porque o sistema está colapsando no país inteiro. Se você tem dinheiro em Belém do Pará hoje e você quer vir para São Paulo para uma UTI, não tem disponibilidade. Portanto, aproveite que você não está infectado ainda. Proteja-se. Com certeza. Essa é a grande mensagem, Ederlon. Essa é a grande mensagem. Eu estou repetindo o que eu passei o ano todo falando. Neste exato momento, eu entrevistei uma médica da Fiocruz em dezembro e ela falou: janeiro vai ser o pior janeiro dos últimos tempos em termos de mortalidade. E hoje de manhã eu assisti na televisão uma outra médica da Fiocruz dizendo: nós estamos com 1.800 mortos por dia. Se nós não fizermos o lockdown, nós vamos chegar a 3.000 mortos por dia, agora no final de março para abril. Então, essa é a mensagem. É a máscara, é o afastamento social. Eu lembro sempre que em março do ano passado, um médico lá do Rio Grande do Sul falou: tinha que ficar 2 semanas todo mundo dentro de casa, que era para evitar as contaminações. Ninguém seguiu até hoje. Ederlon, tuas considerações finais, amigo. E a gente sempre dedica o programa a alguém da ciência. Se você tiver alguém na cabeça, pode falar. Eu acho que eu dedicaria ao Fauci, que é um renomado infectologista americano que dedicou sua vida no combate à AIDS e agora seguiu no combate à Covid, e que foi injustiçado pelo governo Donald Trump e que, felizmente, agora, na gestão Biden, ele tem sido novamente valorizado, e isso eu acho que define a importância de se valorizar a ciência. Eu acho que... É isso. Eu gostaria também de finalizar... Não, acho que ficou bem assim. Terminamos aí. Obrigado, Ederlon. Obrigado mesmo. Grande abraço. Grande abraço. Amigos, infelizmente o nosso tempo acabou. Até domingo que vem, uma semana iluminada. E fique em casa e se proteja e vamos nos proteger todos. Um abraço, Ederlon. Um abraço a todos. Semana iluminada para todos. Tchau, pessoal. Grande abraço, Eduardo. Hora de Saúde. Oferecimento Macedo Hospitalar. Tradição em tecnologia, presentes nos melhores hospitais da Amazônia. Shopping da Saúde, o shopping do bem-estar. Sion, Centro Integrado de Oncologia. Uma vida em nossas mãos. Neurogênesis. Com base no alicerce do ensino, pesquisa, assistência, tem a solução neurológica para você.